Oi, boa tarde. Eu vou começar a análise do infográfico. Então, o infográfico ele foi publicado em 31 de dezembro de 2015 pelo site Organics New Brasil. Ele é sobre feminismo e tem o objetivo de mostrar como as ações ligadas ao feminismo e ao empoderamento feminino chamaram a atenção no ano de 2015. O público-alvo são principalmente as mulheres de diferentes idades. Em geral, ele é um infográfico que contém todas as informações necessárias sobre o conteúdo. Ele, em geral, bem completo. Em relação aos princípios estudados em aula, o primeiro que eu vou começar são os princípios cognitivos, que no infográfico ele apresenta um estilo mais visual, onde o que predomina são as imagens e os gráficos, que acaba facilitando a compreensão dos usuários de acordo com a informação presente no infográfico. Talvez seria mais interessante e intuitivo para o público-alvo que o infográfico apresentasse também um estilo sinestésico tátil, com a presença de links que direcionam o usuário para uma outra página, talvez aqui nessa onde tem essa ilustração e essas hashtags aqui, esses títulos, que se o usuário quisesse acessar uma outra página, né, para saber mais sobre o assunto, ou nessa última aqui também, ele clicaria nesse link, talvez em uma outra cor, aqui como rosa, e seria direcionado para uma outra página. O segundo, então, para princípio da análise, são os comunicacionais. E de acordo com esses princípios, o infográfico em análise se adequa a uma comunicação em massa, pois o conteúdo está situado na internet, né, num site informativo de fácil acesso, e isso acaba atraindo um público maior de usuários interessados nesse tipo de conteúdo, né, sobre o feminismo. Falando um pouco sobre os feedbacks, tanto as respostas indiretas quanto as indiretas, quanto as diretas, para mim, representam esse infográfico. Nas respostas indiretas, as reações dos usuários não serão observadas em tempo real, seja por tempo ou uma localização física, por se tratar de uma peça digital, né, publicada no site. Um ponto negativo seria que se um transmissor desse infográfico desconhecesse o conteúdo, se o conteúdo foi compreendido, interpretado ou até recebido. E nas respostas diretas, as reações dos usuários serão na forma de comunicação verbal, permitindo uma mensagem mais adaptável até. E o ponto positivo será que os usuários que acessassem esse site e visualizarem o infográfico, eles poderão enviar um feedback de uma forma mais interativa, como as 5 estrelas, os comentários, links, como se fosse numa rede social. Aqui embaixo, no site, abaixo do infográfico, ele possui uma parte de comentários, o usuário escreve com o login do Facebook, coisas assim. O infográfico também, ele se adequa ao modelo AIDA. E a atenção, né, seria chamar a atenção do usuário com um conteúdo útil e relevante. As cores vibrantes e as ilustrações, alguns textos com alguma fonte maior e palavras-chave fazem com que o usuário fique mais atraído com o infográfico. Aqui o título, em rosa, num outro tipo de fonte, uma tipografia maior. Depois a gente percebe o 2015, né, ali. E depois vai indo chamando a atenção com os gráficos, com as imagens, com esse rosa e o azul aqui presente bastante. E assim como a atenção
O interesse e o desejo pelo infográfico só se dará por um usuário que busca se informar sobre esse tipo de conteúdo. Porém, ao analisar o infográfico de forma visual, seria melhor ter algumas alterações, como na última parte aqui. Alterar a cor, o tipo da fonte, ali onde está rosa. E alterar a posição de alguns textos e imagens e já deixar o infográfico mais interessante. E isso são pequenas mudanças e detalhes para chamar mais atenção, não somente do público-alvo, né, as mulheres, mas também expandir para um outro público maior. E por último ali, a ação, que será o acesso ao infográfico, provocando a resposta desejada. Para que o usuário encontre o infográfico na internet, é preciso ter links de acesso, CTAs, chamados de ação, né? E fazer com o usuário interagir com o infográfico também é muito importante, como acessar os hiperlinks em forma de texto e imagem para realizar a ação. Aqui o último, sobre o alfabetismo, que foca na habilidade de busca, processamento, interpretação e aplicação de informação. O infográfico, para mim, possui uma mistura de dois tipos de alfabetismo. O informacional, o funcional, com a presença dos textos, com as informações ali presentes nele, e o visual, que, claro, com as imagens ali, com as ilustrações. E essa união desses dois alfabetismos, desses dois tipos, permite que o infográfico passe uma informação muito mais completa e clara e eficiente para o usuário. O último princípio analisados foi estéticos formais. E sobre a estrutura do infográfico, a gente tem o esquema de grids, que servem para organizar o conteúdo, além de criar uma clareza visual. Ele é utilizado durante a criação de um projeto antes de chegar ao resultado final. Aqui no infográfico, o uso dos grids, para mim, eu não sei se não foi bem empregado ou não foi utilizado para realizar o layout dessa peça. Eu acho que deveria ter sido utilizado melhor para organizar os elementos dentro do layout, né? Os grids. Deixar o conteúdo mais organizado, mais unido, assim. Aqui, ali o alinhamento também, que o alinhamento do conteúdo dentro do infográfico, ele gera uma sensação de organização e ordem dos elementos em geral, numa primeira impressão. Só que se a gente focar, se aprofundar mais na parte visual dele, a gente percebe que esse infográfico não possui um bom alinhamento. Aqui nesse início aqui, ele tem um respiro na página, só que mais para baixo, eu acho que teria que ser tudo no mesmo, tudo alinhado, tudo igual, né? Não só uma parte ou a outra. Aqui nessa segunda, ele não tem esse respiro, então essa parte azul aqui, ele vai até o final da página. Assim como aqui desse lado. E aqui embaixo, essa parte aqui, esses elementos estão mais para a esquerda e essa última mais para a direita e a outra também mais para a esquerda, acho que para a direita. E o final aqui tá centralizado, então eu acho que teria que ser todos com alinhamento igual. Isso teria que ser usado o grid também. Para a tipografia, é importante que os textos mais relevantes se destaquem. E para mim isso não acontece muito no infográfico. Somente aqui com o título e esse subtítulo. Eu acho que teria que ter mais uma organização de o que é mais importante, o que será visto primeiro, assim. Uma solução também para melhorar o aspecto visual e a leitura seria testar diferentes fontes
cores e pesos para indicar as partes mais importantes do texto, ou para exigir alguma ação do usuário, como eu já falei lá embaixo ou aqui, o uso de links e CTAs. Então, para encerrar a análise, um aspecto também que é muito importante para a hierarquia visual e para composição desse infográfico são os espaços negativos ou espaços em brancos, independente da cor do fundo. Os espaços em brancos causam alívio visual e respiro, fazendo com que o usuário visualize melhor o conteúdo. Porém, no layout do infográfico, a gente não percebe muito um respiro visual adequado, como eu já falei aqui nessas duas últimas partes, principalmente nas laterais, né? Então, uma solução que seria necessário para isso e para outros pequenos problemas, alguns detalhes ali para melhorar a composição visual do infográfico, seria projetar através de um wireframe, utilizando os grids, um novo design mais harmônico e eficiente. Então, em geral, era isso a minha análise. Obrigada.